Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro dia de programação do estande da Confederação Nacional da Indústria, na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Esse ambiente promoverá, nos próximos dias, debates e atividades que visam fomentar a colaboração entre os setores público e privado na busca por soluções para os desafios climáticos e fortalecimento da posição do Brasil como protagonista na transição para uma economia mais sustentável e de baixo carbono. Este espaço é uma realização da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e tem como correalizadores o Serviço Social da Indústria, o SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Conta também com os seguintes patrocínios: patrocínio diamante da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, patrocínio ouro da Petrobras, Ministério de Minas e Energias, Governo Federal, União e Reconstrução. Patrocínios prata da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, a Latam, BRF Marfrig, Syngenta e Suzano. Os patrocínios bronze da Ambev, da Confederação Nacional de Seguradoras, CNSEG, da Confederação Nacional do Transporte, CNT, SEST, Senat, ITL e da Vale. E os apoios institucionais da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, AB Eólica, Anshan, Câmara de Comércio Árabe Brasileira, First Abu Dhabi Bank, Instituto Amazônia Mais 21 e US Chamber of Commerce. Convidamos a todos, mais tarde, para um coquetel que será oferecido pela Confederação Nacional de Seguradoras, CNSEG e a Anfávia, no final do dia de hoje. Iniciamos nossas atividades de hoje com o painel da CNI, os minerais críticos e a transição energética. Neste painel, iremos discutir como o Brasil tem se posicionado diante da nova coalizão global sobre minerais críticos para a transição energética. Estão no palco agora aqui conosco a vice-presidente de Relações Institucionais da Sigma Lithium, Lígia Pinto, a diretora de Energia e Descarbonização da Vale, Ludmila Nascimento, o diretor de Assuntos Associativos e Mudança do Clima do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, Alexandre Melo, e o CEO da Anshan, Abrão Neto, que será o moderador deste painel. Eu passo a palavra agora ao senhor Abraão, moderador. Muito obrigado. Alô? Sim, então, muito obrigado. Bom dia a todas, ou boa tarde a todas e a todos. Eu acho que vou dar um bom dia e boa tarde, 8 horas da manhã no Brasil. Acho que todo mundo está já ligado para fazer essa discussão. E quem chegou aqui, acho que o fuso horário, às 3 da tarde, ainda nos ajuda um pouco. Eu queria começar agradecendo a CNI pelo convite, parabenizando por essa iniciativa, por esse belo espaço, que certamente vai proporcionar discussões muito importantes. A gente vai começar, como foi mencionado, falando sobre minerais críticos e transição energética. Eu acho que como uma contextualização, tem 3 palavras que esse debate me trazem. Primeiro é relevância, transversalidade e complexidade. E eu vou pontuar rapidamente cada um deles antes da gente começar. Relevância, o tema, o papel dos minerais críticos para a transição energética se mostra cada vez mais importante e a gente tem visto uma demanda crescente por minerais estratégicos ou críticos e eles não têm esse nome à toa, né? Então, uma projeção da Agência Internacional de Energia mostra que vai ser necessário um crescimento de 3,5 vezes a demanda desses elementos até 2030. E se a gente olhar, Lígia, só o lítio
até 2050 um crescimento de mais de 800%. Então a gente está falando, obviamente, de um ator aí, um elemento extremamente relevante nessa transição para uma economia de baixo carbono. Depois, esse é um tema transversal, ele obviamente, como a gente vê aqui na composição desse painel, toca diretamente o setor mineral, o setor de empresas que estão dentro desse campo, mas ele impacta o setor produtivo como um todo. Talvez um bom exemplo disso, a AmCham, que não é uma entidade setorial, é uma entidade que congrega vários setores, fez um trabalho específico sobre minerais críticos, tamanho o interesse que se tem nas empresas produtoras, transformadoras e consumidoras. E, sem me alongar muito, a complexidade. Esse é um tema que vem cada vez mais acompanhado de uma dimensão da geopolítica, né? Não é mais orientado só pela eficiência econômica, e a gente tem ponderações políticas, climáticas, sanitárias e geopolíticas num mundo cada vez mais polarizado e fragmentado, que também orienta essa discussão. Então, com isso, com esse, espero, pequena contextualização, eu queria trazer os nossos painelistas, começando também numa contextualização. Se vocês puderem definir o pano de fundo da importância dos minerais críticos para a transição energética e para a descarbonização, por que a gente está fazendo essa discussão no âmbito da COP29, e a partir daí a gente traz o papel do Brasil e de políticas públicas para esse debate. Vou começar, Lígia, você que está mais aí à ponta, se eu puder te fazer essa primeira provocação. E vou repetir a mesma pergunta, Alexandre e Ludmila, também para nos dar essa visão inicial. Boa tarde, bom dia, estou aqui pensando. Obrigada, agradecer primeiramente à CNI, ao SESI e ao SENAI pela oportunidade desse espaço de debate, de estar aqui com a Abrão mais uma vez, com Ludmila, com Alexandre. São meus companheiros de debate já há algum tempo, e da oportunidade de nós compartilharmos aí nesse ambiente internacional de debate do meio ambiente e de transição energética, os posicionamentos, eu acho que tanto de quem é produtor, né, então pensamos em termos de Sigma, quanto em termos de Brasil, né? Então, pelo que eu compreendi, a pergunta do Abrão seria do nosso papel, ou do papel dos minerais críticos para atingimento das metas de descarbonização, para sair da obviedade, né, de que, por exemplo, com minerais críticos se fazem baterias e tornam possível a eletrificação, e de que a descarbonização das grandes cidades, por exemplo, é atingida, isso para tornar palpável e concreto essa contribuição. Há diversas outras, né? Creio que, né, é importante dizer que a produção e processamento da forma que o Brasil está fazendo, né, de maneira sustentável, e dentro de parâmetros internacionais, né, atingindo métricas internacionais, que nós comprovamos que são... não é mais do que um posicionamento, é a prova de que não existe o greenwashing no Brasil. Nós colocamos as metas de utilização de água e demonstramos. Colocamos as metas de descarbonização da produção e demonstramos que atingimos. No caso da Sigma, por exemplo, nós conseguimos atingir a meta de carbono zero, né? Nós demonstramos que temos projetos, uma Amazônia para ficar de pé, que precisam ser financiados. Temos os créditos de carbono e tem uma legislação vindo para que essa precificação se dê de forma regulada. Então, eu creio que o Brasil e a produção brasileira está dando exemplos concretos para o mundo de que a nossa produção de minerais críticos ela deve ser exemplo para o mundo, né? De que nós temos vou deixar para o nosso debate depois a gente continuar, nós temos um papel de liderança verdadeira nesse cenário internacional, neste debate. E eu acho interessante falar assim, o Brasil fala muito, eu quero ser o líder desse debate, o líder desse debate. O líder, ele não se autoproclama líder, né? Ele tem que ser legítimo
E é por isso que eu estou dizendo, da nossa produção, da nossa proteção ao meio ambiente, das nossas instituições, do nosso MP, olhando a nossa legislação adequada de meio ambiente, a nossa utilização de água, o nosso cuidado com a descarbonização, isso tudo comprovado em métricas. Então, o Brasil tem a legitimidade para ser líder, né? E agora a gente busca, então, esse reconhecimento que se dá dentro desses ambientes de debate internacional. Perfeito, Lígia, muito obrigado. Alexandre, a Lígia já foi no papel do Brasil, mas eu vou dar um passo para trás e te pedir para ajudar a construir esse pano de fundo do setor de minerais críticos como um setor fundamental para a transição energética, para a descarbonização, como um setor que ajudará a viabilizar essa trajetória. Depois a gente volta para a discussão do lado brasileiro. Olá, boa tarde, né, a todos e a todas. Primeiramente, Abraão, muito obrigado por estar aqui com vocês e agradecer também a CNI pelo convite. Eu acho que é de extrema importância esse tema que a gente está discutindo aqui hoje, né, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Aí, Abraão, se você perceber e verificar outras programações do que está sendo discutido aqui na COP, você pode ter certeza que tem minerais críticos sendo debatidos. O mundo inteiro está discutindo isso, né? O mundo inteiro está atrás dessa oportunidade, porque a gente não pode falar da agenda climática sem deixar de falar de descarbonização e sem falar da transição energética e sobre os minerais críticos, né? O setor industrial brasileiro, o setor mineral brasileiro, ele tem, eu coloco como duas grandes iniciativas. A própria mitigação, né, que todas as empresas, né, principalmente as que estão aqui também no painel, têm feito seus trabalhos, seus planos de ação para reduzir suas emissões de gases, né? Essa é uma vertente. A segunda vertente é a oportunidade que nós temos de oferecer esses minerais críticos e estratégicos, né? Eu vou falar o crítico mais para a transição energética, o estratégico, aí entre outros minerais. Por exemplo, o Brasil, a questão do fertilizante é muito importante, mas não é o nosso foco aqui hoje. Mas é de extrema importância que a gente discuta. O Brasil ele tem grandes oportunidades, basicamente, todos os minerais críticos necessários para essa transição energética. Eu tenho um quadro ali que mostra os minerais que nós temos no Brasil e as oportunidades para produtos, né, que levem esses minerais, né, da indústria renovável, vamos dizer assim. E, basicamente, nós temos todos os minerais. E queremos incluir o minério de ferro também como seja um mineral estratégico para o Brasil, né? Bem, eu acho que, de uma forma geral, é isso. Abraão, depois posso aprofundar mais. Está ótimo, Alexandre. Muito obrigado. Ludmila, se também puder nos ajudar a fechar essa figura da importância dos minerais críticos para a transição energética. Perfeito, Abraão. Bom, primeiro, obrigado pelo convite da CNI. Cumprimentar aqui meus colegas de painel, como a Lígia falou, encontrando em vários, o que é bom, para ter a fala do Brasil, né, com a importância que a gente tem. Acho que é uma oportunidade única para o país, essa questão toda da transição energética e da nova economia. Você comentou, Abraão, da questão da geopolítica. Eu acho que, só para trazer esse ponto também, o setor de mineração nunca teve, talvez, essa influência tão grande da geopolítica, como, por exemplo, o petróleo, que é o setor de energia. Mas eu percebo que, cada vez mais, isso vai virar o ponto de segurança nacional e estratégica, porque, sem esses minerais críticos, não vai ser possível fazer a transição energética em muitos dos países. O Brasil ele é, de certa forma, afortunado, porque a gente tem uma matriz energética muito renovável. Então, a gente tem hidrelétricas, a gente tem solar, a gente tem eólica. Então, assim, nossa matriz energética, além dos biocombustíveis, então, de uma forma geral, a gente já está muito à frente. Então, como é que a gente alavanca, o que um pouco a Lígia comentou, né, da descarbonização, como é que a gente alavanca todo esse potencial que a gente já tem, afora, o país também tem grandes reservas desses recursos críticos, não só o lítio, o cobre, né, enfim, níquel, que de fato são mais voltados para a bateria,
mas outros minerais eu vou chamar mais de estratégicos, né? O Alexandre já comentou aqui, por exemplo, né, potássio, rocha fosfática, que são essenciais para fertilizantes, e hoje o Brasil é um dos maiores importadores de fertilizantes, e a gente usa muito porque a gente tem um setor de agronegócio muito grande, então isso também é muito estratégico. E, por fim, o minério de ferro de alta qualidade, eu vou comentar um pouco mais no nosso painel, que também é muito estratégico para descarbonizar uma das indústrias que mais emitem, que é a siderurgia, que é responsável por 8% das emissões globais. Então, quando a gente junta tudo isso, o país, de fato, se a gente conseguir trabalhar bem em conjunto, pode se tornar um hub de soluções de baixo carbono para várias outras economias, ajudando o mundo como um todo a descarbonizar. Obrigado, Ludmila. Bem, então, vocês já trouxeram, acho que nas 3 falas, muito o lado brasileiro, né? Então, não vamos demorar mais para entrar nessa discussão de como alavancar essa participação cada vez maior dentro do Brasil, dentro desse mercado. O Brasil tem reservas importantes em vários desses minerais críticos, né? Salvo engano, terras raras, terceira maior reserva, e em diversos outros muito bem posicionados, mas ainda um mapeamento talvez muito tímido de todas as nossas reservas. O Brasil é uma potência mineral, tem produção em vários deles, mas espaço para crescer bastante. E na transformação mineral, talvez um papel ainda bastante aquém do possível. Então, Alexandre, vou começar agora com você. Nos conta como alavancar, então, essa participação do Brasil dentro desse mercado e como trazer mais competitividade para a produção e transformação no território brasileiro. Perfeito, Abraão. É importante mencionar aqui, na sua fala inicial, você mencionou o estudo da Agência Internacional de Energia, né? O último dado que eu tenho é que até 2040 nós precisaremos de 4 vezes mais produção de minerais críticos do que existe hoje no mundo. Então, o grande desafio, né, chegar até 2040 com um patamar desse é um desafio gigantesco, e eu coloco a situação do Brasil, primeiro, o primeiro desafio, que é o maior, que é a pesquisa mineral. Nós precisamos incentivar a pesquisa mineral no Brasil, precisamos mais investidores colocarem recursos para que a gente comece a mapear pelo menos de 1 para 25 mil o nosso território. Hoje nós temos 4% do nosso território mapeado com 1 para 25 mil. Se você colocar aí Canadá e Austrália, que são os principais países mineradores, eles têm basicamente acima de 80% mapeado 1 para 25 mil nessa escala. Então, primeiro desafio é investimento para pesquisa mineral. Segundo grande desafio, nossos processos de licenciamento ambiental. Tá? Isso é muito importante dizer, não querendo retirar o rigor necessário de um processo de licenciamento ambiental, mas nós precisamos de processos mais ágeis, mais rápidos. O investidor ele não vai colocar recurso num projeto que possa demorar de 5 a 10 anos para começar a ter retorno, né? Que é uma média que nós temos, né, de produção, desde a pesquisa mineral até a produção mineral no Brasil. Nós precisamos reduzir esse tempo, né, Lígia? É um grande entrave, e um deles é o próprio processo de licenciamento ambiental, né, que a gente precisa agilizar. E, com isso, Abraão, nós fizemos esse ano, reunimos o setor mineral brasileiros e construímos fundamentos para uma política nacional de minerais críticos. Tá? O Brasil hoje não possui uma política sobre isso, e nós fizemos esses fundamentos, né, todos subsídios. Quem quiser ter noção desse documento, está na página do IBRAM, vocês conseguem baixar lá o documento, e esse documento foi entregue ao governo brasileiro e entregue também para a comissão da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável no Congresso. E, com isso, já foi transformado um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. Ou seja, para que a gente consiga desenvolver com agilidade e com uma segurança jurídica, a gente precisa de ter essa política implementada no Brasil, né? O quanto antes. O bonde está passando, e a gente está vendo que está passando, e a gente não está batendo o sinal para entrar. A gente precisa entrar rápido nessa discussão.
Bem, então, o Alexandre já introduziu a necessidade de uma visão sistêmica, estratégica e coordenada por meio de uma política nacional para minerais críticos. Comentou pesquisa, importância de investimento em pesquisa mineral, processos de licenciamento ambiental mais ágeis. Ludmila, visão de uma empresa brasileira, uma potência nessa área, o que mais o Brasil deve fazer para conseguir viabilizar e se posicionar melhor como um produtor global relevante e um transformador global relevante nesse setor? Perfeito, Abrão. Bom, além do que o Alexandre já comentou, que está muito relacionado ao como é que a gente aproveita as nossas jazidas minerais, né, e a forma de agilizar todo esse processo, desde a exploração até a produção. O Alexandre comentou 10 anos, né? O número que eu tenho na cabeça é 12, até entrar em operação de fato. Mas, para isso acontecer, eu acho que a gente precisa investir também em novas tecnologias, primeiro para fazer esse processo todo de ser mais ágil, não só na parte da exploração em si, né, mas também, obviamente, dependendo do licenciamento ambiental, mas para o outro lado da cadeia, que depois que você extrai o minério, né, qualquer seja o mineral, fazer o processamento. Você colocou na sua fala que a gente está muito aquém da possibilidade. É verdade, tem muitos países que têm muito menos jazidas, mas, no final, a gente está importando desses países o produto final. Então, acho que tem que avançar um pouco também nessa cadeia do processamento, né? Então, cobre, por exemplo, com a parte toda da parte de smelter, né, que é onde se produz, de fato, o concentrado para o produto final ali. Isso acontece também com níquel e com outros minerais. Então, acho que essa parte de tecnologia é importante. E aí, associado a isso, essa questão que tem a ver um pouco com pesquisa e desenvolvimento, mas é a capacitação, educação e capacitação, para que a gente tenha esses pesquisadores que a gente vai poder avançar de forma mais rápida. E voltar um pouco à pesquisa e desenvolvimento das instituições, de pesquisa no Brasil, mas também das universidades, para o que, de fato, é a necessidade da indústria, né, e fazer esse link. E aí vou citar mais um, que é a parte toda da parceria, né, público-privada. Com os volumes que a gente está falando de necessidade que vai ser necessário para o mundo descarbonizar, a gente não vai conseguir fazer ou só com o setor privado ou só com o setor público. Então, é importante a gente fazer esse alinhamento entre os diversos setores e fazer essas parcerias, porque, de caso contrário, obviamente, precisa de uma política para dar os incentivos corretos e ter todo o sistema apropriado para que isso aconteça, mas essas parcerias vão ser fundamentais, na minha visão, para o futuro. Muito bem. Lígia, agora, bem, vocês são uma empresa multinacional, estão presentes em várias jurisdições, vários territórios. Como que vocês veem o Brasil hoje, posicionado dentro do universo de minerais críticos? E você acrescentaria ou daria uma ênfase diferente nessas diversas iniciativas e ações que foram mencionadas como necessárias para extrair ou conseguir concretizar o potencial brasileiro? Eu estava ouvindo aqui os colegas e a gente acabou falando um pouquinho do que está faltante, né, em termos de política macro, né, de planejamento, enfim, até advindo do executivo, de uma legislação que seja mais específica quanto a minerais críticos, por mais que a nossa legislação minerária seja boa, antiga, sólida, a gente tem jurisprudência consolidada, sabe para onde nós estamos indo, existe agora uma demanda nova, né, uma produção nova, e aí, obviamente, a legislação precisa ser nova e cuidadosa, e está aí se encaminhando, né? Mas, olhando para o copo meio cheio, eu acho importante dizer que vamos pegar o caso do lítio que você mencionou. Nós, Brasil, por meio da Sigma, mas que há de haver diversas outras, a CBL já faz uma produção hoje, mas ela é pequena, então, em termos de montante mundial, né, de atendimento da demanda, vamos pensar majoritariamente a Sigma e algumas outras empresas que estão aí na iminência de estarem muito fortes, oferecendo minério processado, óxido de lítio de grau bateria, feito de forma verde,
potencialmente carbono zero, sem barragem de rejeitos. No mercado de óxido de lítio, grau bateria, a Sigma e o Brasil, então, é o único que faz sem barragem, por exemplo. Isso não é trivial. Então, não só... eu acho que a gente não tem só que vocalizar e compartilhar com o mundo de que nós temos uma potência de jazidas, de reservas, de minas, mas que também nós temos uma capacidade de execução, de processamento grande e provada. A Sigma veio como entrante no mercado que não existia, né? Não existia carro elétrico, não existia bateria, não existia necessidade premente. A Sigma foi, conformou, criou sua visão, compreendeu a demanda, entrante, colocou o produto no mercado, um produto hoje que já tem até algum prêmio verde pago, que é preferido em detrimento de outros internacionais, né, de grandes players do mercado, se tornou o 5º maior produtor mundial, já colocou a 2ª planta de pé, com o apoio do BNDES, que enxerga na Sigma, por exemplo, uma forma do Brasil contribuir para a transição energética, né, não só fazendo, então vou financiar um projeto de processamento de uma planta nova, de uma indústria nova de lítio. Não. Vou financiar, como governo, parte de uma planta que se diz e que se comprova sem barragem de rejeitos, com carbono zero, com o uso de água mitigado e recirculado, dando exemplo para o mundo, para quem já está ali há muito tempo operando, sem demérito dos grandes players, né, mas que fazem a sua produção de outra forma, os australianos, os canadenses, os chilenos, a produção deles se dá de outra forma, né? Então, o BNDES e o governo, por meio do BNDES, então, aposta de que a Sigma consegue ampliar a sua capacidade de produção. Nós já comprovamos nossa capacidade de execução. Se torna, em breve, com essa planta, a 3ª maior produtora mundial e a única ainda sem barragem de rejeitos. Então, assim, em termos de competitividade, nós estamos demonstrando para o mundo que conseguimos fazer com agilidade, com segurança jurídica, com capacidade de financiamento. E antes do BNDES entrar, a Sigma era 100% capital privado, capital de investidores que acreditavam que a Sigma era capaz de fazer. Então, com capacidade de investimento, e que se coloca, eu acho que para finalizar, ninguém aqui, nenhuma dessas empresas, nem o posicionamento do IBRAM, quer, perante o mundo, vender minério cru, né? Nós já passamos desse momento, o Brasil já passou, nós já temos tecnologia adequada, já temos planta andando, já produzimos de outra forma, já atingimos óxido de lítio grau bateria e já sinalizamos a 3ª planta, inclusive com participação de financiadores que estão observando, para atingir um refino que hoje já é feito só na China. Com, inclusive, a quase anuência dos players chineses, que compreendem que a gente tem que adentrar de alguma forma nesse refino, né? E eles são tão fortes que o Brasil, como entrante, só se coloca como alternativa mundial, né? Capaz até que eles tenham vontade de trazer tecnologia, investimentos, eu não sei. A gente está aberto para ouvir o mundo, mas já sinalizando que, além do que a gente já produz, a industrialização que a gente já atingiu, nós vamos atingir escala em pouquíssimo tempo, uma escala de 3º maior produtor mundial, e depois nós vamos para o refino, né? Sendo país neutro, para finalizar aqui, nós temos essa neutralidade positiva e nós não vamos ser capturados por embate de ninguém. Não podemos nos dar ao luxo disso, né? Nós temos muita gente que precisa de emprego, muita coisa para cuidar, um Brasil para desenvolver. Então, nós vamos nos manter nessa neutralidade positiva, que eu acho que é o lance da competitividade, do ganho de Brasil, capacidade de execução. Se colocamos quando a gente neutro, autor neutro nesse mundo, como dizem os americanos, that's our opportunity to lose.
a oportunidade está dada e está na nossa mão, né? Que a gente não ou melhor, perca a oportunidade de perder oportunidades dessa vez. Mas, Lígia, antes você levantou vários pontos aqui, eu gostei muito da expressão neutralidade positiva, né? Quase que uma contradição em termos, mas que qualifica a importância da neutralidade. Mas eu queria te ouvir no refino. O que o Brasil precisa fazer para dar esse passo no setor de lítio para conseguir fazer o refinamento? Nós já temos de pé, com embarques sucessivos, um produto industrializado, grau bateria, que é tido por preferencial pelo mercado, né? Então, assim, isso é fato. Nós temos publicações sobre isso e o próprio mercado pode lhe comprovar. Existe uma terceira e quarta etapas para a construção da bateria que passam por um segundo refino, né? Um deles é, então, esse refino para atingimento de hidróxido de lítio, ou sulfato de lítio, ou carbonato de lítio, seja ele a base da bateria que for, né? O Brasil ainda não produz isso, mas já temos como planejamento estratégico da companhia produzir. Eu vou lhe dizer que, assim, em termos de business, não é o melhor. Mas nós entendemos que a gente precisa posicionar o país, precisa criar esse refino aqui para ter leverage, né, como país, e para, de alguma forma, que nós... Então, temos empresas que pretendem já desenvolver baterias. A gente vê a CBMM com aquela tecnologia, com diversas outras, a VEG voando, pessoal sabendo fazer o PEC, né? Tendo muitas ideias, financiamento, indústria sendo desenvolvida. E temos a Sigma aqui, que já passa 2 pontos na cadeia, consegue produzir, consegue atingir o grau bateria, que era uma coisa que não tinha. A CBL estava em outra indústria naquela época, porque não existia, né, bateria para elas venderem. Mas, assim, então a Sigma já está dentro desse processamento, já consegue fazer diferente, produção única, e existe aqui no meio um refino que nem o Brasil faz, nem as empresas que fazem bateria conseguem. Então, assim, a questão é, o Brasil não faz esse meio. E a gente tem, de alguma forma, que ou bem fazer esse meio, ou bem continuar comprando de terceiros, em especial da China, de onde todos compram. Estou falando de 95% da produção mundial. Então, quando a gente fala, né, os americanos que preferem fazer negócio com outros que não com a China, enfim, uma coisa que é dada, ainda mais no contexto político atual, eles não têm opção. O refino é feito lá. Mas o Brasil... E aí eu te explico só essa neutralidade positiva. Nós nos colocamos como um país que se posiciona de forma non-aligned, mas, na verdade, é alinhada a todos. É uma neutralidade positiva na medida em que nós pretendemos não só vender nossos produtos para todos, como termos relações políticas e diplomáticas com todos, como sempre fizemos. Nós não vamos comprar o embate alheio. A gente vê que o Ministério das Relações Exteriores também se posiciona assim. Isso não significa uma omissão. Então, não é uma neutralidade do tipo, eu não toco em nada disso. É uma neutralidade de toco em tudo, converso, compreendo a perspectiva de todos, porém, não faz sentido para o Brasil se posicionar de uma forma ou de outra. Porque nós estamos falando de desenvolvimento, da nova indústria, do MIDIC, do apoio do Ministério de Desenvolvimento para que a Sigma conseguisse, por exemplo, fazer uma segunda planta para conseguir ir rumo ao refino número 2, para atingir um refino número 1, que ocupa o mercado em um ano, como terceira força mundial. Então, a gente não pode falar que é um neutro que não toca em nada ou que se não posiciona geopoliticamente. Se posiciona sim, mas é uma neutralidade positiva e assertiva, né? Eu vou pegar o conceito da neutralidade positiva, vou deixar guardadinho aqui, vou voltar com vocês, mas eu quero
talvez a gente ainda tem uns 15, 20 minutinhos, explorar um pouco mais a concepção da política brasileira de minerais críticos e o que a gente precisa fazer para conseguir alavancar mais esse setor. E os dois, né, Alexandre e Ludmila, comentaram de investimentos. Investimento em pesquisa mineral, investimento em novas tecnologias, foi o que você comentou. E a Lígia falou de financiamento. Então eu queria, talvez vou te chamar, Ludmila, ouvir um pouquinho do qual é a importância do financiamento e o que a gente precisa fazer mais em termos de disponibilidade de financiamento para esse setor. Perfeito, Abraão. Bom, começando aqui com a parte de financiamento, eu queria até citar essa cooperação entre os setores e colocar como exemplo aqui o fundo que o BNDES lançou recentemente, Fundo para Minerais Críticos, onde a Vale também teve participação. Esse fundo ele conta com valores vai chegar até R$1 bilhão de reais, né, para justamente financiar a exploração, né, e a produção de novas jazidas em diversos minerais, né. Tem uma lista extensa dos minerais que estão incluídos aí nesse fundo, e a Vale participou ativamente da criação desse fundo junto ao BNDES. Então, esse apoio eu acho que é fundamental, porque você vai ter empresas de diversos portes, né? Mas se a gente parar para comparar Austrália e Canadá, né, que são 2 países mineradores, tem uma parcela importante dessa exploração que é feita com empresas menores. E aí depois as maiores empresas às vezes compram, às vezes participam junto, mas isso dá muita agilidade, porque essas empresas, startups, né, elas têm muito maior agilidade para fazer todo esse processamento, inclusive do próprio licenciamento e de fazer a exploração, né, do que o pessoal, os geólogos, né, os testemunhos que vão lá e vão olhar para ver se existe a jazida e se é comprovada naquela região. Então, esse financiamento ele é muito importante por conta disso, que ele vai dar uma abrangência maior e uma agilidade maior também para que se ache essas jazidas e também que coloque em produção mais rapidamente. E eu acho que esses fundos, esse financiamento, é muito por conta disso, né? Eu acho que, de certa forma, ajuda demais quando você tem o BNDES, como banco de fomento, fazendo essa gestão, né? E atraindo capital estrangeiro também, né? Colocando o Brasil aí como uma grande oportunidade para investimentos estrangeiros também, não só locais. Mas, para que isso aconteça, aí eu volto na questão da política. É muito importante você ter um arcabouço jurídico, né, institucional, que permita você conhecer quais são as regras, porque isso reduz o risco do investidor. Isso talvez seja o mais importante quando a gente está falando de financiamento, né? Porque você reduz o custo do seu capital e, com isso, você pode fazer, inclusive, mais, né? Porque você consegue captar mais facilmente e colocar mais projetos de pé quando você consegue, de alguma forma, reduzir esse risco para o investidor. Porque o Brasil também está competindo com diversas outras regiões, né? Então, a Lígia comentou ali um pouco, o Alexandre também. A gente compete com outras regiões que também são grandes regiões com, né, grandes jazidas de minerais. Então, mas eu acho que o Brasil tem uma vantagem em relação a esses outros países, porque, além de tudo isso, acho que a Lígia comentou muito bem quando a gente fala assim, a gente já está à frente na questão da descarbonização. Então, ela comentou ali do setor de lítio, que já, né, tem um produto neutro, mas se a gente for parar para pensar na Vale e outras mineradoras, a gente já está mais avançado. Primeiro que a nossa matriz energética para o escopo 2, ela é uma das mais limpas do mundo e você não acha isso em outros lugares, uma matriz onde tem um percentual de renováveis de mais de 90%. Isso é realmente único. Além disso, a gente também tem grandes oportunidades na descarbonização do setor, o escopo 1, que é a produção. Então, a gente pode contar com os biocombustíveis, a gente pode contar, no futuro, com a parte até de eletrificação, mas a gente tem uma oportunidade muito grande no Brasil. Então, isso, de certa forma, também é uma forma de atrair esses investimentos, de que esses produtos finais, né, da cadeia dos minerais críticos, eles vão ser mais atrativos no momento que eles já nascem descarbonizados, né? Então, eu acho que isso tudo atrai ainda mais os investidores. E, para completar, e a gente está falando aqui não só do que a gente fala de minerais críticos, que é cobre, níquel, lítio e outros, tem o fertilizante, que eu acho que é muito importante nessa conversa também. Isso vai ser estratégico. E tem o minério de ferro, que, de alta qualidade, ele é estratégico porque não existem tantas jazidas no mundo assim. As maiores, uma está no Brasil, que é Carajás, e a outra está na África, que é em Simandu. Mas, no caso do Brasil, já está colocada toda a infraestrutura. E sem
um minério de alta qualidade, a gente também não consegue descarbonizar a indústria siderúrgica. Então, assim, pegando tudo isso e olhando todas essas possibilidades, só para fechar, voltando na sua pergunta, a parte de financiamento, de fato, principalmente entre setor público e privado, eu acho que é fundamental, mas com esse sentido de reduzir o risco para o investidor, para atrair, assim, mais oportunidades para o país. Alexandre, eu quero te dar a oportunidade também, se você quiser comentar sobre o financiamento, mas, além disso, vou trazer uma outra questão, né? Você comentou a proposta de uma política. Quando a gente fala de uma política pública em uma área que envolve diversas pastas, ministérios e agentes, a primeira coisa que me vem à mente é governança, né? Qual que é a governança ideal dessa temática no governo brasileiro? Como fazer uma boa coordenação de todos os atores envolvidos nas discussões e na implementação de iniciativas que tocam o setor de minérios críticos? Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, Abrão. Nós, no IBRAM, nós enxergamos da seguinte forma. Nós vemos que em outros países, eles consideram o setor mineral como setor estratégico para o país. É uma agenda de país. O Brasil, ainda nós não temos essa iniciativa de considerar o setor como uma estratégia. Eu acho que é fundamental que o governo brasileiro, e aí parte não só da junção de todos esses ministérios que você falou, que tem que ter uma política que perpassa pelo MME, o MMA, o próprio Itamaraty, mas que tenha uma governança superior para isso, né? Eu acho que dessa forma a gente consegue colocar o setor como estratégico para o país. Falando dos financiamentos, né, foi citado esse financiamento, né, do BNDES, junto com a Vale, de extrema importância para a gente iniciar o passo de novos investidores aqui para o Brasil. Como também foi muito bem colocado pela Ludmila, nós temos no Canadá as Junior Minings, né? As Junior Minings estão aí investindo no mundo inteiro e também estão de olho aqui no Brasil. Só que eles querem reduzir o risco. Como que reduz o risco? Daqueles desafios que eu coloquei aqui no início, né? A pesquisa mineral é um desafio, precisamos ter mais pesquisa, e o desafio do próprio licenciamento ambiental. Interessante também, comentando sobre a verticalização da cadeia, né? É um assunto que é muito discutido no Brasil há anos, né? Por que a gente não faz o aço aqui e manda o minério lá para fora, né? Isso tem anos que a gente escuta isso. E a mesma coisa está surgindo com os minerais críticos, né? O lítio, principalmente, que já está com volume de exportação, e outros que já estão em andamento aí de produção, né? Nós temos que ter, dentro dessa política, tem já alguns subsídios de verticalizar isso no Brasil, né? É muito importante que a gente inicie essa etapa também, porque eu vou te dar um exemplo, Abrão e colegas aqui. Várias montadoras já procuraram o IBRAM, já tivemos várias reuniões, montadoras, né, no mundo inteiro, incluindo aí o milionário, todo mundo conhece aí no mundo, também já teve essa experiência aqui não, no Brasil, de conhecer a lavra do mineral crítico, né? Conhecer, ok, bacana, mas isso aqui não é o suficiente para mim. Eu quero uma fábrica de bateria, eu quero a bateria para o meu veículo, né? Então, a gente sabe que o investimento é alto, né, acima de bilhões de dólares, né? E é necessário que tenha investidores para poder colocar isso, e, de novo, dentro de uma política clara, estabelecida, para que tenha segurança jurídica. E falar em segurança jurídica, eu queria só complementar uma coisa, Abrão. A gente fala muito em segurança alimentar, segurança energética, para isso precisa ter segurança alimentar, segurança energética, segurança climática, mas nós temos que começar a discutir a segurança mineral. É importantíssimo que a gente discuta esse conceito, que seja internalizado pelo próprio governo brasileiro, aí falando da governança, para que a gente coloque o setor realmente como estratégico para o país. E aí vem toda a cadeia, não só os diversos minerais, nós temos hoje 92 tipologias minerais no Brasil, mas entrando aí junto com os minerais críticos e estratégicos.
comentou que esse PL está em tramitação. Conta um pouquinho dessa tramitação e qual é a expectativa em relação a ao curso dessa discussão dentro do Congresso. Sim, esse PL foi elaborado dentro da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, e a tramitação está sendo discutido ainda no âmbito da Câmara. Obviamente tem todos os passos, né, para aprovação e depois passar pelo Senado e retornar. E também o próprio Ministério de Minas e Energia também está contribuindo bastante com isso, né, através também de outras iniciativas de complemento a essa política. A expectativa é que seja aprovado logo, né? Mas a gente sabe que temos outros projetos de leis aí no Brasil, né? Tem a questão da reforma tributária, a questão do próprio projeto de mercado de carbono, né, que está pautado para amanhã, né, lá no Congresso, mas nós temos que colocar aí dentro da lista de prioridades esse projeto de lei, mas por enquanto ainda não está. Bem, vou voltar em mais um elemento do que é importante para um melhor posicionamento do Brasil, que, salvo engano, eu não ouvi ainda em nenhuma das intervenções de vocês, que tem a ver com economia circular. E eu tenho um dado que me pareceu muito interessante, em que, a partir de 2019, a logística reversa para baterias de chumbo ácido conseguiu recuperar 500 mil toneladas de chumbo em 3 anos, 19, 20, 21. Como que essa circularidade ou logística reversa também beneficia na possibilidade de conseguir retornar para utilização os minerais críticos, né? Que também, alguns deles, por exemplo, terras raras, têm também uma característica muito específica da sua dificuldade de obtenção. Vou deixar aberto, se alguém quiser se trazer uma visão sobre esse tema. Vou fazer um comentário. Quando a gente falou de necessidade de financiamento para desenvolvimento, né, da produção de minerais críticos, a gente não estava só falando da atividade empresarial, né? Então, estava falando tanto de necessidade de financiamento para pesquisa mineral mesmo, né, de solo brasileiro, que aí, no caso, não tem nada a ver com o que nós fazemos ali, e de P&D mesmo, né, desenvolvimento, incluindo toda a cadeia de produção. Não adianta apenas surgir uma solução de eletrificação. E, eventualmente, então, o lítio que faz a bateria, por exemplo, ser sujo. Aí que, né, o Brasil se coloca de forma diferente. Não adianta que a gente produza, no médio prazo, muito carro elétrico e, eventualmente, isso vire sucata em algum momento, né? Então, existe a necessidade de pesquisa e desenvolvimento para a circularidade desses produtos. Das baterias de íon lítio, eu já te digo que há algo avançado, né? Óbvio que, no longuíssimo prazo, existe uma preocupação, inclusive, de haver lítio para que essa eletrificação se mantenha nos termos que for concebido. Porque também a tecnologia muda, tal, mas, enfim, a eletrificação com bateria de lítio, que é leve, né, que segura muito tempo energia, tal, diversas questões da especificidade do produto, ela é uma bateria que, enfim, hoje em dia ainda não foi suplantada, né? Então, é necessário que exista o tal do lítio e ele é abundante na natureza. Então, ele não é como, eventualmente, terras raras e alguns outros minerais críticos que a gente ainda precisa saber direito onde tem mais, como faz para conseguir produzir. O lítio é mais uma questão de capacidade de produção rápida e em tempo, para dar conta de fazer essas baterias, do que propriamente do lítio não existir na Terra, né? Então, é importante, sim, que haja reciclagem, não porque o lítio é super raro, mas porque não é simples atender essa demanda que você estava mencionando, gigante,
né, no curtíssimo prazo, né? Se fosse isso, enfim, tem tantos projetos de lítio, Argentina, Chile, que estão aí postos há tanto tempo. Se fosse simples botar de pé, já estavam todos muito de pé, vendendo horrores e atendendo demandas já postas, né? Então, há bastante lítio, porém não produzido de forma rastreável e adequada para produzir essas baterias, e precisa, sim, ser colocada na mesa a questão da reciclagem dessas baterias, seja porque vai ser necessário que o lítio e outros componentes voltem de forma reciclada para a produção de novas, seja porque isso é o adequado, ético, necessário para a humanidade, para que nós não fiquemos, enfim, só dependendo o tempo inteiro da busca incessante de nova produção, nova produção, nova produção, né? A circularidade hoje, a necessidade de circularidade está posta como demanda da humanidade, né? A gente tem mais 5 minutos para ficar dentro do horário, e eu vou trazer aqui, então, de dentro da caixinha, o tema da geopolítica, né, ou da neutralidade positiva. E aí, Alexandre, Ludmila, como que o Brasil hoje tem, nessa neutralidade positiva, um ativo? O Brasil está bem posicionado para explorar isso geopoliticamente? E eu até poderia fazer uma outra pergunta. Existe, nesse mundo que a gente vê daqui para frente, a possibilidade de ser neutros? Né? A Lígia usou ali, não alinhado a ninguém ou alinhado a todo mundo? Essa é uma possibilidade? Alexandre, quer começar? Sim. 2 minutinhos para cada. Perfeito, perfeito. Só respondendo um pouquinho da pergunta dela, eu resumo em duas frases: inovação e tecnologia. Por isso que nós temos o Mine Hub, que é um braço ligado ao IBRAM, que está aí desenvolvendo, né, soluções para as mineradoras. Em relação a isso que você pergunta aqui, Abrão, a questão da geopolítica ela é muito importante. A gente vê que grandes países, aí, principalmente Estados Unidos e China, né, estão investindo, procurando no mundo inteiro oportunidades de investimento para minerais críticos, né? Nós recebemos no ano passado o secretário americano, esteve conosco no IBRAM, lá em Brasília, e também depois em Belo Horizonte, para conhecer de perto, né, junto com as mineradoras, porque é estratégico para eles também, né? Eu vejo que está caminhando bem, o país está muito bem posicionado em termos de oportunidade, nós não podemos deixar de perder essa oportunidade, né? E eu vejo que esses desafios precisam ser alcançados, né, para a gente colocar a produção mineral necessária para atender essa demanda. E, bom, é isso. Acho que temos aí um grande caminho a seguir. Precisa mesmo de vontade e vontade política. Bom, complementando aqui respondendo um pouco a sua pergunta, se é possível ser neutro. Não, é possível. A gente pode ser a Suíça da descarbonização, porque é possível ser neutro desde que a gente atenda a todos. Então, acho que o Brasil tem um potencial para isso. Então, como a gente tem essa possibilidade de ser o hub de soluções de baixo carbono, e aí eu vou trazer tudo nesse bolo, de produtos onde você vai usar uma energia limpa para produzir e exportar dessa forma. Então, exemplo, na cadeia siderúrgica, se a gente atrair investimentos, né, e avançar com mineral de alta qualidade, junto com hidrogênio, produzir, por exemplo, um produto intermediário para a cadeia siderúrgica, é uma forma de descarbonizar, então, e você pode mandar isso para vários países. Por exemplo, a parte dos minerais críticos, né, para as baterias, você pode fazer isso também. E como tem vários países que querem diversificar, e no sentido tanto da geopolítica, mas também de negócio, porque nunca é bom ficar na mão de um só fornecedor. Então, nesse sentido, acho que o Brasil tem uma grande possibilidade de atender a todos. E aí é um pouco o que Lígia falou, que não alinhado com ninguém, mas alinhado a todos. Se você é o fornecedor de todos, um pouco para cada um, eu acho que isso é uma forma de se proteger e, sim, se manter neutro nesse sentido. Todos precisam desses minerais críticos, então, se você consegue atender a todos, acho que é a forma que a gente sai para a neutralidade positiva. A busca por diversificação de fornecedores é uma oportunidade para o Brasil.
Com isso, a gente encerra esse painel. Lígia, Alexandre, Ludmila, muito obrigado pela participação. A gente tem aqui um roteiro, acho que muito claro, dos passos que o Brasil pode e deve dar para conseguir potencializar ou alcançar os melhores resultados dessa potência. Quem sabe ser uma Suíça da descarbonização, e apoiem a tramitação do PL de minerais críticos que está no Congresso, que certamente vai ser parte importante dessa caminhada. Muito obrigado, obrigado, CNI. De volta a palavra aí com o nosso mestre de cerimônias. Obrigado. Agradecemos aos nossos palestrantes. Em seguida, iniciaremos nosso próximo painel, Expansão do mercado de veículos eletrificados no Brasil, reflexos na indústria automotiva e no setor de seguros. Muito obrigado.